hoje. Hoje eu queria fazer o colóquio aqui com o Caio Bortolã, mas ele não virá hoje participar do colóquio. A gente vai deixar para sexta-feira, eu acho, não sei, né? Vai deixar para sexta-feira, mas eu queria muito que o Caio tivesse presente hoje aqui, porque eu queria dar no Caio um grande puxão de orelhas, né? No colóquio de hoje, um grande puxão de orelhas no Caio, porque o Caio, no nosso colóquio, nos nossos embates aqui no colóquio, o Caio tem uma péssima mania de, em vez de ele rebater os meus argumentos, em vez de ele enfrentar os meus argumentos, ele enfrenta a mim, né? Ele rebate não os meus argumentos, ele bate em mim, ele me ataca, né? Ontem, por exemplo, ele ficou falando aqui naquele colóquio que nós estamos tendo aqui, inclusive com a presença da Nani, ele ficou falando, não, você não reconhece a opinião dos outros, você não aceita a opinião dos outros, você é de esquerda, você vem com essa ideologia de esquerda. Então, em vez de ele rebater os meus argumentos, ele fica me atacando. Ele tem uma péssima mania. E hoje aqui eu ia chamar-lhe a atenção, eu ia puxar-lhe a orelha por causa disso, mas ele não pensa que porque hoje ele não vem, ele vai escapar disso. Eu vou pegar ele. E eu vou falar isso para ele, eu vou puxar a orelha dele, vou chamar a atenção dele a respeito disso, porque ele, lamentavelmente, ele faz isso. O resultado... Eu sei que os fãs do Caio Bortolã, as pessoas que são os nossos ouvintes, que são fãs do Caio Bortolã, são fãs do Caio Bortolã e pronto, vão ficar do lado do Caio Bortolã, não vão, evidentemente, que me apoiar e ir contra o ídolo deles. Os fãs do Caio Bortolã são os fãs do Caio Bortolã e pronto, acabou. Mas algumas pessoas repetem o que ele fala. Algumas pessoas acham que o que ele está falando é uma maravilha, uma beleza. E repete, o discurso do Ivan é o discurso de ideologia de esquerda. O Ivan não respeita... Inclusive um ouvinte meu, um amigo ouvinte meu, o Zé Luiz Corrêa, o Zé Luiz mandou mensagem para mim ontem, falando, Ivan, você não respeita a opinião dos outros, né? Ouvinte meu, repetindo o que o Caio fala aqui, né? Eu quero só deixar bem claro o seguinte, sobre aquele negócio que nós falamos ontem, viu, Nani? Bom dia para você. Boa tarde, agora... Agora já boa tarde, porque é meio-dia, né? Mas ontem nós estávamos falando aqui daquele vereador, e sobre o caso do vereador, eu queria deixar bem claro sobre o caso de ontem o seguinte, aquela discussão de ontem, o seguinte... Eu respeito a opinião de todos, principalmente quando eu vejo que uma pessoa tem uma opinião baseada, fundamentada no conhecimento. Eu tenho já estou numa certa idade, mas eu tenho sede de saber até hoje. Eu adoro saber, eu adoro conhecer, eu adoro aprender, tenho sede de conhecimento, busco. Se eu ouço uma pessoa falando com consciência, né? Uma pessoa falando com conhecimento de alguma coisa, mesmo que seja contrário ao meu pensamento, eu escuto atentamente, respeito a opinião e vou buscar mais informação sobre o que ele está me falando. Vou atrás de mais informação, porque eu tenho sede de conhecimento. Então, respeito a opinião de todos os que têm conhecimento daquilo que estão falando. Respeito a opinião de todos. E mais do que a opinião, eu respeito o direito das pessoas. Mais do que opinião, direito. Direito, para mim, é sagrado, tem que ser respeitado. O direito daquele vereador, não como vereador eu estou falando, dele como pai. O direito dele como pai, educar o filho dele da maneira como ele pretende, é sagrado. Ele tem todo o direito de educar o filho dele do jeito que ele quiser. Ele tem todo o direito de buscar informação sobre a educação do filho dele, que está sendo passada para ele na escola, tem todo o direito. Não tira esse direito de jeito nenhum. Esse direito é sagrado, né? O que eu questionei ontem aqui foi ele na condição de vereador, trazer uma informação pela metade. Ele estava falando de uma coisa que ele não conhece, que é educação. Ele demonstrou ao falar aqui, aquele pronunciamento que ele fez na Câmara, ali ele demonstrou que ele estava falando de um assunto que ele não conhece. Ele não sabe o que é educação. Não tem noção do que seja
Tanto que em determinado momento ele falou monitora. Aí eu fui falar com a monitora. Aquilo que foi passado para as crianças não é atribuição de monitor, aquilo é atribuição única e exclusivamente de professor. Só professor tem atribuição, tem a formação para passar uma atividade lúdica, que era o que se tratava de uma atividade lúdica com as crianças, né? Então, ele não tinha conhecimento do que ele estava falando, ele foi levar uma informação que era pessoal dele, que era particular dele, para o plenário da Câmara tornar pública uma informação pela metade, sem conhecimento do que se tratava, pela metade, porque ele ficou naquela de pode ser, pode não ser, pode ser isso, pode ser aquilo, e intencionalmente ou não, nós sabemos que a Câmara está discutindo a escola sem partido. Deve ir para a pauta até o final deste ano. Esse projeto de lei está lá na Câmara. E a maioria dos vereadores, e talvez esse mesmo vereador, seja favorável ao projeto de lei Escola Sem Partido, que é um projeto, para mim, ao meu ver, perigosíssimo. Perigosíssimo. Não por aquilo que está contido, evidentemente, nele, no que está por trás, do que não está escrito, né? E ele certamente é adepto da Escola Sem Partido, e ele deixou uma coisa toda no ar lá, deixou meio no ar, assim, que estivesse havendo em Limeira a prática da ideologia de gênero nas escolas, nas creches municipais, pior ainda, para crianças de 4 anos. Quer dizer, eu não sei se ele fez isso com intenção ou não, de valorizar o projeto Escola Sem Partido. Eu sei que, como vereador, na qualidade de vereador, ele agiu de maneira absolutamente incorreta. Ele agiu de uma maneira que não deveria ser a maneira de agir de um homem público, de um homem com responsabilidade para com todo o público de Limeira. Essa restrição que eu fiz. Porque, repito, o direito dele educar o filho dele, ele tem, eu reconheço e jamais negaria a ninguém. E o direito de saber o que está acontecendo na escola que o filho dele estuda é um direito que também é inalienável, ninguém vai tirar, muito menos eu. Agora, se reconheço o direito dele, eu gostaria que o meu também fosse reconhecido. O meu direito de defender a escola, o meu direito de defender a educação, o meu direito de defender os professores. O professor. Esse direito eu tenho também. Né? Não é só os outros que têm direito, eu também tenho. Eu tenho o direito de defender a escola, tenho o direito de defender a educação, tenho o direito de defender o professor. E foi isso que eu fiz aqui. Né? Aí o seu Caio Bortolã começa com essa conversa, ideologia de esquerda, aí o outro repete. Aí o outro escreve aqui, o Ivan é ideologia de esquerda. Não, Ivan, falaram para eu e você nos mudarmos para Cuba. Mas então... Mas você sabe que eu adoraria conhecer Cuba? Como turista, claro. É né? isso. Não, jamais para morar. Num hotel de primeiríssima classe, né? Nossa, eu tenho alguns amigos que já foram, né? Como turistas, né? Pessoas totalmente... Então, mas esse sim... apolíticas, né? Foram para conhecer Cuba. É uma ilha linda. Esse é um discurso ideológico. Não é? Esse vai para Cuba, é o discurso ideológico. Ivan, a mesma pessoa que colocou, eu vi os comentários depois e também respeito, eu até curti todos os comentários, mas eu vi, assim, a mesma pessoa que estava nos criticando, falando assim, intervenção militar já. Esse é o discurso ideológico. Não é? É o discurso ideológico. Então, dando essa explicação, porque ontem acabou se estendendo o assunto, e aí virou para o futebol, o meu questionamento é esse. Primeiro, eu não tenho filho, então já quero fazer essa ressalva. Mas se tivesse, tenho quase certeza que se ele chegasse para mim, mamãe, eu brinquei de boneca hoje na escola, para mim não ia causar nenhum problema e eu jamais procuraria a direção da escola porque eu saberia, eu confiaria nos professores que realmente foi uma atividade lúdica, uma atividade para você, como você citou ontem, Ivan, para aceitar o diferente, enfim. Para se colocar no lugar dos outros. Que é o que esse pessoal que fala assim, vai para Cuba, esse pessoal devia fazer. Sabe? Esse pessoal que como já é adulto. Todo mundo que fosse de Cuba é ligado ao Fidel, é ligado à ditadura. Não tem nada a ver, é uma bestialidade. Desculpe a franqueza, desculpe a sinceridade, mas eu sou franco, sou sincero e sou honesto, graças a Deus. E você está vendo que eu não sou humilde, não sou mesmo, né? Porque eu sou franco, sou sincero, sou honesto naquilo que eu falo nesse microfone aqui, sem nenhuma humildade aqui, não, sem nenhuma, máscara.
Sou humilde, sou sincero, sou honesto no que eu falo. Me desculpe. O cara que falou isso aí pra gente ir pra Cuba, porque nós defendemos ontem aqui a educação, nós defendemos ontem aqui a escola, nós defendemos ontem aqui o professor. Esse cara que falou pra gente ir pra Cuba só fala isso porque não sabe o que tá falando. Você o senso comum, não né, sabe o que tá falando. Vai aprender, vai estudar, depois venha falar isso pra mim. Então, primeiro, eu não questionaria, não acharia isso, oh meu Deus, é que nem aquela coisa, né? De uma criança ver um homem pelado, né? Tem gente que fala, meu Deus, não pode ver um homem pelado. Se eu tivesse com meu filho, eu ia falar, olha, é um homem pelado. Né? Não ia, claro, incentivar, coloca a mão no pé dele, enfim. Não tô falando daquela história da arte. As pessoas têm direito de ser conservadoras. Ou mais liberais. Eu mesmo sou conservador em muitos aspectos da vida. Eu também sou conservador. Eu falo aqui que eu sou progressista do ponto de vista das propostas, das ideias políticas que eu imagino que o nosso país deveria seguir. Nós somos a favor das liberdades individuais. Agora, eu sou conservador, eu sou um cara de família. Eu também. Eu venho de família tradicional, entendo que existem outras famílias hoje, mas preservo a minha família por ser uma família tradicional. E em muitos aspectos eu sou conservador, né? Mas em muitos. E não vejo nada de errado nisso, numa pessoa ser conservadora, como não vejo nada de errado numa pessoa ser moderna. As pessoas têm o direito de ser conservadoras. Mas o que eu estou falando aqui é do respeito das diferenças. A professora tratou disso. A professora tratou com os alunos do respeito às diferenças. Agora, daí ela está instigando a homossexualidade das crianças? Já pra mim é um absurdo. Foi isso que, infelizmente, o vereador deixou no ar. Quando ele colocou aquela coisa ele colocou assim, acha estranho, isso me parece direcionado. Primeiro que ele não sabia do que ele estava falando. Ele estava falando de um assunto que ele não conhece, que é a educação. E não tem nada de errado ele não conhecer na educação. Também não vai aqui uma crítica a ele. Porque não é todo mundo que conhece educação, só quem minimamente estudou alguma coisa sobre educação, que sabe um pouco de educação. Sabe que aquilo é um trabalho lúdico, que a professora estava realizando, não é? E acho normal os pais buscarem essa informação. Vamos imaginar que o filho chega contando isso e o pai ficou com uma dúvida. Sim. Acho normal. Aí eu estou com você. O que eu quis pontuar ontem é uma situação dessa, totalmente individual, ser levado num espaço público, numa Câmara Municipal que está lá para fiscalizar o executivo, propor leis, enfim, a cidade está cheia de problemas. A Câmara defende então o projeto isso, não tem nada a ver discutir partido. isso no plenário da Câmara. A Câmara defende o projeto Escola Sem Partido. Para mim, o vereador fez ontem, fez na segunda-feira, uma espécie, ele tentou fazer lá uma propaganda da Escola Sem Partido, um ataque à escola, um ataque à educação, um ataque aos professores. Eu tenho o direito de defender a educação, tenho o direito de defender a escola, tenho o direito de defender os professores. Como se a escola tivesse partido, né? Minimamente conheço educação, um pouquinho eu conheço, o suficiente para poder falar que o vereador estava falando de um assunto. Eu conheço pouco de educação, mas o pouco que eu conheço é o suficiente para entender que o professor, que o vereador estava falando, ele não conhece nada. Eu conheço pouco, mas ele não conhece nada de educação, né? Então, lamentavelmente, o que era para ser uma discussão de ideias, o que era para ser uma discussão de propostas, o que era para ser uma discussão de defesa da educação, de defesa da escola, de defesa do professor, virou um debate, infelizmente, lamentável desse ponto de vista, de que você é de esquerda, o outro é de direita, você vai para Cuba e o outro vai para os Estados Unidos, e não se trata disso. Não se trata disso, não tem nada a ver. Inclusive, ontem eu fui numa padaria... Agora, quem quiser ir pelas conversas do Caio, vai pelas conversas do Caio. Mas, por favor... Uma senhora me abordou e falou... eu tenho o direito de defender a escola, tenho o direito de defender a educação, tenho o direito de defender os professores, assim como o pai tem o direito de saber da educação do seu filho e de educar o seu filho da maneira como quiser. Então, ontem à tarde, né, saí do programa, fui almoçar, enfim, parei numa padaria e aí uma ouvinte me abordou, ouve o programa e disse, gente, eu adoro o colóquio, mas eu fico nervosa quando vocês começam a brigar. Eu falei, não é uma briga, tá tudo bem. Não. Eu falei, é apenas uma discussão mais acalorada. Mais acalorada. Aí ela pontuou assim, falou, olha, Nani, mas eu também concordo, dando a entender assim, com o Caio, dessa situação
relação, eu também ficaria preocupada se fosse o meu filho. E eu falei, mas é claro, em nenhum momento a gente está questionando isso, né? Eu não questionaria se fosse mãe, acho que é direito dos pais fazerem isso. Mas é para se preocupar. Agora, eu só não acho que tem que fazer um auê numa tribuna de uma Câmara Municipal, dando a entender que a professora está incentivando a homossexualidade. Aí pelo fato pelo fato do vereador falar de um assunto que ele não conhece, que ele não sabe o que é, ele não conhece educação. Ele vai falar de um assunto desse na Câmara, deixando tudo meio no ar, ele provoca essa confusão quando você vai estabelecer o debate. É lógico que se numa escola, ou em qualquer ambiente que fosse, uma pessoa pegar uma bonequinha e levar para um menino, querer induzir o menino a uma sexualidade, isso é grave. Isso é grave, isso não pode isso acontecer. Sério, não pode de maneira nenhuma, em qualquer ambiente, na escola, em qualquer ambiente. Como uma questão partidária. E vice-versa. Você, de repente, que é muito que o Cleiton Silva, o Estevão, enfim, esses vereadores que defendem a escola sem partido, né? Não pode um professor ligado à CUT, que eles adoram falar isso, né? Ligado à CUT, ligado aos metalúrgicos, ligado ao PT, implantarem na cabeça dos alunos que o impeachment foi algo ruim. Implantaram fora Temer. E aí que eu falo, eu não acho que professor faz isso. Professor, primeiro que escola de crianças, Ivan, não tem esse tipo de discussão. Essa disciplina nem existe. Acho que eles explicam, isso é um presidente da República, tal, mas não ficam entrando em questões de impeachment com crianças de 5, 6 anos. Pode até ter um professor xarope que de alguma maneira dá uma incentivadinha, mas pode ter. Como, por exemplo, teve outro dia, eu estava vendo uma notícia outro dia, aqui no estado de São Paulo, numa cidade aqui do interior do estado de São Paulo, o caso foi parar na justiça. E a justiça tomou uma decisão. O caso foi parar na justiça porque os pais foram reclamar na justiça. Que bom que o Caio chegou. O cara, numa escola, a diretora de uma escola, resolveu tomar uma decisão na entrada dos alunos na escola. Antes de entrar para a sala de aula, todos os alunos deveriam se perfilar no pátio. E ela dizia assim: quem é que quer entoar o Padre Nosso? Aí os alunos levantavam a mão, eu quero. Então, os alunos que querem entoar o Padre Nosso vêm para cá. Quem não quer entoar o Padre Nosso vai para lá. E os alunos que não queriam entoar o Padre Nosso iam para lá. E aí começava o Padre Nosso, rezar o Padre Nosso. Alguns pais falaram, não, isso não está certo. Que negócio é separar as crianças, botar a criança de um lado e botar a criança do outro, criando um ambiente de discriminação. Pois é. Certo? Você está criando. A educadora, a diretora da escola, estava criando um ambiente de discriminação dentro da escola. Alguns pais foram reclamar, foram à justiça, porque a diretora não abria a mão. Não, aqui na minha escola vai ter que entoar o Padre Nosso antes de entrar na sala de aula. E a justiça disse o quê para a diretora? A senhora para de fazer isso. Porque a escola é um ambiente democrático. A escola é um ambiente para todos, que professam todas as religiões. E a senhora está discriminando. A senhora para de fazer isso. Pronto. Então, quer dizer, tanto de um lado... Depende. Você está de um lado ideológico... Se a escola é católica... Se a escola é católica... Acontece que a escola não era católica, Caio Bortolã. Acontece, Caio Bortolã. Se a escola for católica... não tem problema nenhum. Eu me formei... Nós estamos falando de escola pública. Não, parece que vocês, a Nani, você tem problemas com religião. Não tenho. Né? Não tenho. Não tenho. Problemas com religião. Você que tem problema, eu estou falando Mas aqui... Mas ontem você foi mais elogiado nos comentários. Parece que vocês têm problemas com religião. Eu estou falando aqui, olha como você é. Você é capaz de rebater os nossos argumentos ou você vai continuar nos atacando, nos chamando de comunista? Eu sou formado... Você vai nos chamar de comunista, continuar chamando de comunista e de ateus? Universidade Católica de Campinas. Eu tive aula, a Nani também. Nós fizemos faculdade. Eu tive aula de antropologia. Mas é óbvio teológica. Que na escola católica todos os anos, vai se rezar o Padre Nosso e tudo mais que católico reza. Eu tive antropologia teológica. A escola pública, ela tem que ser democrática. A escola pública, a dificuldade da escola pública é essa. Você recebe alunos lá, você recebe o negro, você recebe o branco, você recebe o amarelo, você recebe o vermelho, Sim. Você recebe o católico, Sim. o evangélico, Sim. o ateu, Sim. o agnóstico, o umbandista. Então, a escola pública é diferente da escola católica, Caio Bortolã, óbvio que é. E você sabe disso. Você está careca de saber disso. Ela é diferente. Eu acho que o problema é com Nossa Senhora. Ela tem que ser democrática. O problema é com Nossa Senhora. Você não pode ter
como antigamente você não podia ter a imagem de Nossa Senhora no plenário da Câmara, porque o Jurandir Bernardes não queria. O Jurandir Bernardes é evangélico, né? Então, na época, ele era o presidente da Câmara, não podia ter a imagem de Nossa Senhora, a padroeira de Limeira. Você não podia ter a imagem no plenário da Câmara Municipal de Limeira. Eu acho que o problema é Nossa Senhora, né? O problema é Nossa Senhora quando uma Nossa Senhora, uma imagem de Nossa Senhora é colocada no plenário da Câmara. Mas o problema não é a Nossa Senhora quando o bispo da Igreja Universal chuta a santa. Com certeza. Quando o bispo da Igreja Universal chuta a imagem de Nossa Senhora, aí pode. Aí pode. Quando a diretora da escola quer rezar o Pai Nosso, aí não pode. Isso é você que está Eu não tenho problemas em me admitir católico. Sou católico, apostólico, romano. Tenho não só uma, tenho várias imagens de Nossa Senhora Aparecida. E adoro a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque eu amo Nossa Senhora. Eu amo Maria. Ela passa na frente na minha vida todos os dias. Digo isso com orgulho e convicção. E digo isso com o maior respeito possível pelos meus irmãos e irmãs que pensam diferente de mim. Mas o problema é Nossa Senhora. Não é. O problema é o Pai Nosso católico. É você que está falando Esse é o problema. Isso. Não é isso. Esse é o problema. Não é isso. O problema para vocês dois é falar da família. Ora, não dá para fechar os olhos. Não dá para fechar os olhos para a nova família. A nova família tem pai e pai. Não dá. A nova família tem mãe e mãe. Não dá para fechar os olhos. E nós não devemos propagar a intolerância, a violência contra homossexuais. Nada disso. Nada disso. Aliás, eu não sou contra nada disso, Ivan e Nani. A única defesa que eu faço, e tenho o direito sagrado de fazer, é da família tradicional. Por que é que eu tenho, e de fato tenho, que respeitar e reconhecer a nova família e não posso falar da família tradicional que tem pai, mãe e filhos? Pode falar, vamos falar. Agora, quando eu falo da família tradicional que tem pai, mãe e filhos, quando algum vereador, e nesse caso não é nenhum católico, são os evangélicos lá da Câmara, que falam da família que tem pai, mãe e filho, nós somos retrógrados, ultrapassados, nós somos do tempo do Zagaia, da Idade Média, nós somos preconceituosos e opressores. Você é a favor de escola sem partido, Caio? É a mesma coisa. Ô, Nani, eu mal conheço escola sem partido, então eu não posso opinar. Tá. É, porque o pano de fundo é esse projeto que está na Câmara. Aliás, na minha opinião, um projeto bizarro, mas enfim. Aliás, a escola sem partido tem que ser votada na Câmara de Limeira. Ela não teria que ser votada numa Assembleia Estadual ou, melhor, num Congresso Nacional? É, na verdade, a lei do Cleiton é só para a escola municipal. Porque a lei municipal não sobrepõe a lei federal. O projeto de escola sem partido... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O projeto sem partido não está impondo absolutamente nada dentro do currículo, da grade curricular das escolas, que isso sim inicia-se no governo federal com o Plano Nacional de Educação e vem passando pelo Plano Estadual e no Plano Municipal. Aqui não se trata de incluir absolutamente nada na grade curricular. Projeto sem partido, da escola sem partido, parece, ele tem uma cara de uma coisa santa, que não mexe com nada, que não mexe com ninguém. Ele quer colocar cartazes avisando nas escolas que, olha, se alguém fizer algum tipo de ideologia, propaganda ideológica aqui dentro, deve ser denunciado. Então o projeto em si, ele não tem problema nenhum. A minha preocupação com relação ao projeto da escola sem partido é o que não está escrito. É o que não está escrito. É atenta, como fez o vereador. O vereador vai lá, sobe no palanque e, olha, lá fizeram lá uma atividade lá que eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, eu não estou sabendo. Eu fui conversar, mas não ficou, não sei o que. Quer dizer, uma insinuação. O vereador estava fazendo uma insinuação de que dentro daquela creche, para crianças de 4 anos, alguém estava praticando a ideologia de gênero. Esse é o meu problema com a fala do vereador. Olha, ele não pode se comportar dessa maneira. Bom, primeiro nós concordamos que o vereador escolheu, de novo nós vamos fazer propaganda
pro Estevão. Eu não estou nem falando o nome dele. De novo. Estou nem falando o nome dele. Você não falar que eu estou fazendo propaganda Ontem, no vereador. Seguramente foi um dos dias mais felizes da vida dele. Hoje vai ser de novo um dia muito feliz, porque, repito, neste microfone, com esta audiência em todas as plataformas, a liderança no rádio, a liderança em todas as plataformas, nós que, modestamente, temos muito peso, muita relevância, né? Nós somos a nata do jornalismo local, estamos de novo fazendo propaganda do Estevão. Eu não falei o nome dele até agora, você que tá falando aí. Eu acho que ele usou o lugar errado para fazer aquilo, né? Ele usou o lugar errado para fazer aquela explanação. Agora, não vejo... a maneira errada. O lugar e a maneira. Bem, falou de uma coisa que ele não sabe o que é. Ele falou de educação, coisa que ele desconhece. Ele demonstrou ontem, demonstrou na fala dele desconhecer a educação e ficou insinuando, fazendo insinuações. Pode ser, pode não ser, pode ser que isso, pode ser que aquilo. Isso não é comportamento de um homem público, isso não é comportamento de um vereador. Eu não acho que ele conheça de educação nem de pedagogia. Eu acho que ele não é nem educador nem pedagogo. Mas eu acho que qualquer ser humano comum, como eu sou, eu não sou como você, dono da verdade. Eu sou um cidadão. Rebate meus argumentos, Caio. Para de me atacar. Eu sou um cidadão com muitas limitações. Para de me chamar de comunista. Eu sou um cidadão com muitas limitações. Então, e também não sei de tudo. Sei um pouco de alguma coisa. Então, quando eu não sei, eu vou e pergunto. Eu acho que o vereador não teria de ter ido ao plenário da Câmara. Ele fez isso para ganhar os holofotes. E ele conseguiu. Ó, nós aqui da Educadora de novo falando dele. Era isso que ele queria. Ninguém sabia, além do povo da Cruzada, quem era Estevão Nogueira, que coincidentemente tem um parentesco com o Tiago Carvalho, que trabalha conosco. Ele é casado com a irmã do Tiago? Tiago, isso. Ou o Tiago é casado com a irmã dele? Não, tem um parentesco. Ele é casado com a irmã do Tiago. Muito bem. Então ele é genro do Eliseu. Eliseu, gente boa, Eliseu Pedreiro. Gente boa, pai do Tiago, muito bem. O Estevão conseguiu romper as barreiras da Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem uma comunidade enorme. Aliás, outro dia eu vi pelo Facebook um culto liderado pelo Cirinho. Cirinho é filho da pastora Osaide, do pastor Ciro, e ele me prendeu a atenção. Eu fico sempre impressionado como são bons oradores, como são bons esses líderes espirituais que há em Limeira, que não são da minha religião. Mas como eu gosto de ouvir o pastor Jonas Ulski, como eu gosto de ouvir o bispo César, que eu chamo de César, porque eu conheço da época da publicidade, da época que ele trabalhava na RAF, a agência de publicidade, e como eu gostei de ouvir a pregação do Cirinho, filho do pastor Círio e da pastora Osaide, que além de pregador é cantor. Ele estava com uma guitarra tocando e cantando, depois ele tira a guitarra, ele se ajoelha, ele chora, é uma pregação impressionante. Mas o Estevão saiu da Cruzada. Então, quando nós falamos dele, ele rompeu as barreiras da Cruzada. Ele teve 1.000 e poucos votos, ele não foi um vereador que teve 10 mil votos. Votado, né? Então, nós estamos falando dele. Eu acho que ele escolheu o local errado e a hora errada. Só que ele tem o direito... E a forma errada. Só que ele tem o direito Caio, de essa pensar questão... como pensa. Ele tem o direito de pensar como pensa. Você fala que a gente tem problema com religião, mas sabe o que está acontecendo? Ninguém tirou o direito dele aqui. Não. Você parte pro ataque. Estevão. Você parte pro ataque. Espinafrou porque ele pensa diferente de você. Não, você senhor. Espinafra não, todo mundo senhor. que pensa diferente não, de você. Senhor, porque ele pensa diferente de mim, não. Você espinafra porque todo ele mundo pensa que pensa diferente de mim, não. Espinafrei ele porque ele subiu no palanque lá na Câmara, como homem público, como vereador, para falar de uma coisa que ele desconhece para fazer insinuação. Desconhece e fazendo insinuação. Eu respeito a opinião de todos. Não diga que eu não respeito a opinião dos outros. Não diga que eu não respeito a opinião dos outros, que eu respeito, sim, senhor. Não, o que o Caio falou que a gente tem problema com religião não é verdade. Da sua altura, da sua cultura, da sua inteligência, espinafrou o vereador só porque ele pensa diferente do senhor. Não, senhor. Né? Não, senhor. Eu acho que o senhor é Narciso. Não. Fala que eu sou comunista logo, Caio Bortolã. Fala que eu sou comunista. Além de comunista, o senhor é Narciso. Eu tenho que ir pra Cuba. Fala que nem o outro aí. Vai pra Cuba! Ô, Caio, Venezuela. A mesma pessoa que falou pra eu e Ivan irmos pra Cuba, aliás, como eu falei, adoraria ir, ele colocou assim, intervenção militar já. Pois é. Não, lamentável. Não sabe do que fala. Então, não sabe. Mas é igual aquele cara que foi lá na Câmara outro dia falar do Estado mínimo. Fez um discurso sobre o Estado. Igualzinho o vereador.
Igualzinho, vereador. Fez um discurso sobre o Estado mínimo, eu fiquei prestando atenção no que o cara falava até eu perceber que no meio do discurso dele ele estava falando coisa com coisa, ele não sabia do que ele estava falando. Meu Deus do céu. A pessoa quando vai falar de alguma coisa, cara, tem que estar minimamente informada, tem que ter uma noção. Quando eu estou aqui no microfone, que o ouvinte me pergunta alguma coisa e eu não sei, eu digo, eu não sei. Eu vou procurar uma informação. Eu falo aqui no ar, no microfone, eu não engano ninguém. Eu não fico tentando enganar as pessoas que estão nos ouvindo. Quando a pessoa me pergunta uma coisa aqui no microfone, oi, Ivan, você sabe... Se eu não sei... Como é que é aquele personagem lá da escola do professor Raimundo? Se eu sei, digo sei. Se eu não sei, eu digo que não sei. E pronto. Eu faço isso. Quando eu não sei de alguma coisa, eu digo para a pessoa aqui no microfone, diante de todo mundo. Eu não sei. Vou procurar informação. Não pode o cara subir no plenário da Câmara sem saber do que se trata o assunto, desconhecendo o assunto, sem se informar. Eu não conheço. Poxa, deixa eu me informar. Vou ter que falar sobre educação. Não conheço, vou ter que me informar. Você está fazendo uma aposta que ele não foi estudar o assunto. Ele não é educador. Ele não sabia do que ele estava falando. Tanto ele não sabia o que estava falando. Eu não acho que tem a ver com o assunto. Ô, Caio, tem a ver com religião. Tem a ver com religião. Tem vereador aí, tem vereador que é ligado à religião, que vai para a Câmara, se candidata a vereador para pregar a religião no espaço público. E isso não deveria acontecer. Todos os vereadores deveriam ser laicos. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Tudo bem, mas está errado. Está errado. Você viu, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa agora recentemente, só entrevistando evangélicos sobre a questão do Bolsonaro. Então, quer dizer, os evangélicos disseram que não são influenciados pelos seus pastores. Aí eu vou falar para vocês. Mole, exato. Aí eu vou falar para os outros. Agora, e aí eu vou falar de novo para falar de religião. E agora eu vou falar de novo para os dois. Vocês não coloquem todos os evangélicos dentro do mesmo balaio. Respeito pelos seus pastores, que ele não vai admitir. Uma fatia dos evangélicos. Ele não vai admitir publicamente que é influenciado. Agora, Nani, existe desde que o mundo é mundo. Mas está errado, não deveria existir. Meu pai, Vitório Bortolã Filho, ontem fez 20 anos da morte do meu pai, foi vereador 2 vezes, foi presidente da Câmara, e eu me lembro que, à época, a Câmara Municipal de Limeira já tinha pelo menos 2 representantes da Igreja Evangélica. Um deles era o Careca, que era da Igreja do Evangelho Quadrangular, e o outro deles era o Almir Pedro dos Santos. O Almir foi vereador de uns 6 mandatos, né? Meu pai foi vereador em 1982 até 1992. Naquela época, pelo menos os 2, o Almir Pedro dos Santos e o Careca, que foi lateral, jogou no Independente, foi jogador de futebol. Eu não me lembro o nome inteiro do Careca. Então, não é de hoje que há bancadas evangélicas. O que acontece é que hoje há menos católicos no Brasil. Antes, o catolicismo dominava o Brasil de ponta a ponta. Mas eu não vejo católico fazendo proselitismo no espaço da Câmara. Hoje, mas tem vereador católico. Tem vereador que tem vereador espírita. Tem vereador que é eleito com a ajuda de padre. Da mesma forma que tem vereador que é eleito com a ajuda de pastor. Não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que tem uma questão que é a lei eleitoral. O pastor não pode pedir para votar, né, como aconteceu com o Anderson Pereira. Né? O pastor pedindo no culto voto para o Anderson Pereira. Isso não pode. Né? É uma questão que a lei eleitoral não permite. Ah, mas ganharam na justiça. Mas efetivamente aconteceu. As imagens provam que aconteceu. O juiz achou que não, mas efetivamente aconteceu. Isso eu acho um pouco exagerado. Mas aquela igreja, aquela denominação, ter o seu candidato, não vejo o menor problema. Não, também não. Também o não Newton vejo. Santos é da Igreja Universal. Também não vejo. O Anderson é a Assembleia de Deus. O Lemão Jeová Rafa e o Estevão são da Cruzada. O Cleiton é Filadélfia. Newton o Darcy Reis é de uma outra denominação, que talvez seja Filadélfia também. A Constância é evangélica. A Constância Félix é evangélica. Eu não vejo problema nenhum também. Não vejo problema nenhum. Eu também não vejo. Assim como você e assim como a Nani. Eu questiono o proselitismo dentro do plenário. Eu não vejo, mas eu vou mais longe. Tem mais evangélicos. Eu não vejo problema nenhum. 6 ou 7, no cara ser evangélico, no cara ser católico, seja lá o que, oriundo de uma determinada religião, que vá para o poder legislativo, enfim, que vá para a política. Eu não vejo problema nenhum também. O Júlio César é vice-prefeito. Desde que ele não tente impor para a gente, esse político religioso, não tente impor para a sociedade os valores e os dogmas da sua religião. Ivan, eu acho que tentar impor realmente não é o caso. Ah, como que não é? Como que não é? Ivan, é sim. Tentar impor não é recomendável. Agora, não queira você
que o Estevão pense do jeito que você pensa. Não, mas você é quem está falando isso. Da mesma forma que você não vai pensar como o Estevão pensa. Você, jamais. Você que está distorcendo tudo, você parte para o ataque em vez de rebater os argumentos. Não, senhor. Você quando está perdendo a discussão, você quando perde a discussão, você faz sempre a mesma coisa. Como você vota no Lula. Você como autoritário que você é. É típico do PT. Você como autoritário que você é. Extremista que você é. O petista não responde nada. Extremista que você parte para o ataque, ele não responde nada. Ultradireita que você é. Não, eu não sou ultradireita, não. Ultradireita que você é. Não sou em vez de rebater os meus argumentos, você me ofende, você me ataca. Não, senhor. Não, senhor. A mim. Isso não é fato. É verdade. Isso não é fato. Você sempre fez isso, a vida inteira você fez isso. Fato é o seguinte. A vida inteira você fez isso. Fato é o seguinte. Eu sou, sim, de centro-direita. Eu não sou de esquerda, eu não voto no Lula, eu não voto na Dilma, eu não voto no PT. Tá, mas você vota no Aécio? Então, eu votei no Aécio e me arrependi. Ele vota em outros. Eu votei no Aécio Neves e me arrependi. O Ivan votou no Lula e não se arrependeu. O Ivan votou na Dilma e não se arrependeu. O Ivan ajudou a eleger o Temer e agora ele pede fora Temer. O vice-presidente que ele ajudou a eleger. Isso é fato. Vamos falar de fato. Ô, Caio, eu me arrependo por ter votado no Aécio, mas também votei no Aécio por quê? Eu também Porque votei no tinha Aécio e Dilma. Aécio e Dilma. Então. Em quem que eu vou votar? Eu votei no Aécio. Mas eu não me arrependo de ter votado no Lula. Não dá pra votar eu na não me Dilma. arrependo. Mesma coisa. Não dava pra votar na Dilma. Rechaço a corrupção. Tá vendo? Agora, eu penso igualzinho. Agora, o que o Lula fez, o primeiro tá mandato do Lula, não dá pra me arrepender. Rechaço a corrupção, Caio, isso é inegável. Viveu mas num mundo o PSDB diferente. sempre teve corrupção. Todos os partidos têm corrupção. Então a gente tem que se arrepender de votar em todo mundo. Mas a economia era outra, Nani. No mundo todo, o Lula foi muito ajudado pelo boom, pela explosão da economia. Mas sorte a dele, né? Então. Sabe quem mais foi ajudado pelo boom da economia? Pela explosão da economia e que hoje vive dessa memória? Silvio Félix. É verdade. Silvio Félix. Qual é a avaliação que eu faço do Paulo Radiche? Ruim. Qual é a avaliação que eu faço do Mário Botion? Ruim. Mas ontem veio o secretário Tito Almiral aqui, fora do ar, nós perguntamos para ele, como é que tá, secretário? Ele respondeu, difícil. Com essa economia tá difícil. Então o Silvio Félix foi prefeito nadando de braçada na economia que pulsava. O Paulo Radiche não. O Paulo Radiche já pegou o Brasil em recessão. O Mário Botion já pegou a cidade em recessão. Então, mas o Silvio é o maior escândalo de corrupção, aí você faz uma enquete aqui no rádio da Silvio Félix. Porque as pessoas se lembram dos primeiros anos do Silvio quando tudo ia bem. Porque as pessoas se lembram, desgraçadamente, dos primeiros anos do Lula quando tudo ia bem. Se o Lula fosse presidente hoje, seguramente... O Brasil ia estar em crise também. O Brasil viveria a crise que vive, se não pior. Com certeza. Além da crise moral, além da crise ética. Eu também acho. Além da crise ética. Agora, eu respeito. Agora não pode demonizar quem votou no Lula, né, Caio? É isso que eu não concordo. Evangélico. Eu não concordo com ele. É por isso que eu frequento a minha igreja e não frequento a igreja dele, mas eu tenho grandes amigos evangélicos. E acho que nós temos que conviver em paz. Se a bandeira do evangélico é essa, o evangélico merece ser respeitado. Então, essa é a minha opinião. Mas é você quem está levantando. Eu não fecho os olhos, Ivan, para a nova família brasileira. Você quem está levantando. Eu não faço aqui combates a homossexuais. Você é quem traz para a mesa aqui uma guerra religiosa. Qual é o problema da defesa da família tradicional? Onde está o problema em defender a família tradicional? Não tem problema nenhum, mas não é da família tradicional que eu tô Defender falando. Isso no espaço público, eu acho que é errado. Eu acho que você pode fazer isso. Você orienta a sua família do jeito que você quiser, o seu filho, na reunião de Natal, na reunião de família. Agora, quando você tem um mandato que você representa 300 mil limeirenses, você não pode ir por esse lado. Eu vou dar um exemplo aqui. Não se trata de fazer guerra religiosa, não se trata de fazer guerra contra a família. Você que fica levantando essas coisas, para você, quando você não consegue rebater os argumentos, você parte para agressão. É isso. Não se trata disso. Vou dar um exemplo aqui. Esses dias morreu uma moça aqui em Limeira, uma estudante da Unicamp, teria, sempre deixando na condicional, porque faltam os exames ainda para comprovar se isso é verdade ou não. Teria tomado abortivo. Teria tomado um abortivo e, em consequência disso, acabou morrendo. Quantas e quantas mulheres no Brasil, pega aí o número, tem estatísticas disso, tem estudos, tem levantamentos. Quantas e quantas mulheres no Brasil morrem por ano
fazendo aborto. Mas um sem número, nas clínicas. Milhares e milhares. Que há espalhadas por aí. Por isso... Ou tentando, né, manobras como essa do Citotec ou outras tantas formas de abortar. As mais malucas. Ou caindo na mão de clínicas bocas de porco, etc. e tal. E aí, por isso que as autoridades médicas recomendam que o aborto seja legalizado para que seja realizado no SUS, em hospitais credenciados, para que as pessoas não morram fazendo isso. Aí, por uma questão... É esse o exemplo que eu quero dar, e esse é o exemplo perfeito. Por uma questão religiosa, por uma questão de dogma religioso, e eu respeito. Eu respeito, porque eu já fui católico e eu já fui protestante, conheço as duas religiões e elas têm razão nos seus dogmas, tá certo? Mas elas não podem impor isso para a sociedade. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Não por questão religiosa. Eu quero deixar bem claro isso. Não por questões religiosas. Por questões de princípios, de valores. Eu sou contra a morte. Eu sou contra a pena de morte. Não posso ser favorável ao aborto. Sou contra o aborto, mas sou favorável... Os seus casos de bebês anencéfalos, né? Sou favorável a uma legislação que permita o aborto para as pessoas que querem realizar e que estão nessa condição de cair numa boca de porco, de tomar um remédio como essa moça tomou e morreu. E também estupros, né? Bebês que nascem de estupros. Mas para quem por razão ou por outra, Nani, por razão... Aí que está. Aí a igreja, as igrejas de maneira geral, por dogmas das igrejas, elas só aceitam o aborto em determinados... Eu não sei nem se aceitam em determinadas ocasiões, circunstâncias, acho que nem em determinadas circunstâncias, nem sei. Mas elas condenam de maneira absoluta o aborto. Eu não condeno de maneira absoluta. Eu sou contra o aborto, mas sou a favor da legislação. Tem situações de gravidez para a mulher não cair numa boca de porco e morrer. Tem situações de gravidez indesejadas que sobrepõem a questão do gravidez indesejada, no meu entendimento, é quando a menina é estuprada e aquele estupro gera um filho. Né? Não é quando a menina e o namorado numa festinha transaram sem proteção. Aí é diferente. Mas não é só isso que acontece. Acontece do casal. De repente, não querer um filho, por alguma razão, por algum motivo, e de repente engravidou. Tem que tomar os cuidados, né? Tem que tomar os cuidados, mas não tomou, por alguma razão engravidou. Aí o casal resolve fazer o aborto. Por uma razão ou por outra, não é por questão religiosa, não é por nada, é por uma razão ou por outra, resolve fazer. E qual é a alternativa para esse casal? Cair numa clínica boca de porco, tomar um remédio como esse e morrer, a mulher perder a vida. Eu sou contra o aborto, por questões de princípios, mas sou favorável a uma legislação que permita a quem quiser, por qualquer razão que seja, que faça isso dentro de uma clínica credenciada, dentro do SUS, por exemplo, que não vá cair numa boca de porco, não vá se matar por causa disso. Então, aí é um caso muito claro da imposição religiosa para a sociedade. Eu não aceito isso, Caio, no meu pensamento. Mas é claro que quem vai escolher isso é a sociedade. Se amanhã ou depois a sociedade quiser assim, vai ser assim. Não é porque eu não quero que vai ser. Mas no meu pensamento, na minha ideia, eu não aceito que as religiões imponham para a sociedade civil os seus dogmas. Dentro da religião, a religião faz o que bem entender. Na nossa religião nós não aceitamos casamento entre homossexuais. Muito bem, tá ótimo. Tá certinho. Vem cá, Mayara. Beleza. Eu ganhei um presente da ouvinte Aparecida Godoy. Eu disse outro dia aqui que me lembra a infância. Obrigado, Mayara. Me lembra a infância, me lembra minha mãe, minha avó. Naquela época eu tomava banho de bucha. Eu acho que eu vou usar essa bucha que eu ganhei aqui para lavar a sua boca. Eu vou fazer o colóquio de posse dessa bucha aqui, meu querido colega. Olha, que coisa antiga isso. Obrigado, Aparecida Godoy, meu querido colega comunista. Tá aqui, ó, bucha. Essa aqui não é a mandioca do Zé Bonitinho, né? Vou mostrar direito para cá. Nem do Sidão da mandioca. Não é a mandioca do Zé Bonitinho. É bucha. Aparecida, eu vou todos os dias tomar banho com essa bucha. Quando que você tomou banho de bucha? Minha vida inteira eu tomei banho de bucha. Ué. A minha infância inteira eu tomei banho de bucha. A minha infância também, depois eu... Mas você não é um homem do campo, você é um homem urbano. Mas eu tomava banho de bucha. Você é um homem urbano. Minha avó, Por que você foi tomar banho de mãe, bucha? Nós tínhamos hábito. Eu tomei banho de bucha.
Bucha eu tomava banho de bucha. Bucha tira o cascão, olha que maravilha. E aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar em pedaços, não é isso? Você claro, corta, Caio. Né? Você corta. Claro. E guarda o resto. Vai usar essa bucha inteira. A não ser que você queira lavar as costas assim, né? Ó. E você quer gostar de levar uma bucha, hein? Pode ser, ó. Pode ser. Mas eu vou estrear hoje, viu, Aparecida, essa bucha. Muito obrigado. Obrigado, viu, Aparecida Godoy. Ivan. Oi, filho. Esse aqui é o combustível que nos move todos os dias, o carinho dos nossos ouvintes. Um alô, um bom dia, uma boa tarde, uma mensagem no Facebook. Tem gente reclamando aqui que você chegou no programa hoje, nem bom dia, nem cumprimentou os ouvintes. Uma lembrança como essa. Boa tarde aos nossos amados ouvintes, às nossas amadas ouvintes. Tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos por você que está nos ouvindo, nos vendo, nos acompanhando. E quando a gente recebe, outro dia, querida Maria Nercília Michelotto me trouxe uma garrafa de vinho. Hoje eu ganhei da Aparecida Godoy uma bucha. Vou ficar limpinho e cheiroso. Maria Nercília me presenteou com uma caneca do Santos. Eu também te presenteei com uma camisa oficial do Santos. Você me presenteou com uma camisa de Cuba. E uma camisa de Cuba. Hay que endurecer, pero sin perder la ternura. Ele me dá de presente uma camisa escrito Cuba e aí me chama de comunista. De uma marca americana, inclusive. Uma marca americana. Que ele trouxe dos Estados Unidos, né? Que é isso que é legal, né? Aí fica me chamando de comunista. Aí o outro manda eu pra Cuba. Eu iria super, como turista, Caio, claro. Fã do Caio, que o Caio só tem fã. Os fãs do Caio são todos eles autoritários, são todos eles não tem ditadores. Coca-Cola em Cuba, né? Lá não são tem, todos né? adeptos da ditadura. Não tem Coca-Cola, não tem internet. Eu adoro Coca-Cola, nada. gente. Em Cuba as pessoas passam fome, tem lixo jogado no chão, as pessoas vivem com $8 por mês. Da Venezuela as pessoas querem fugir porque passam fome. Agora, eu não sou ditador, não. Eu não sou opressor, não. E quero dizer uma coisa. Quando eu olho para uma pesquisa que mostra Lula em primeiro e Bolsonaro em segundo... Aí eu falo, pare o mundo que eu quero descer. Sabe o que eu penso? Tamo tudo ferrado. Porque eu não voto no Lula, mas eu também não voto no Bolsonaro. E aí, se tiver um segundo turno, hein? Eu quero ver o Lula, eu quero ver o Lula na cadeia... Mas Bolsomito é uma pinóia. Bolsomito pra mim já é Bolsoboss, né? Bolsomito aí que eu quero ver. O Brasil não merece nem Lula, esse segundo nem turno Bolsonaro. Aí. Se tivesse segundo turno aí, Bolsonaro e Lula, aí eu quero ver. Infelizmente, eu vou anular meu voto. Se tiver. Pela primeira vez, eu vou anular meu voto. Aí não é possível que num país de 200 milhões de habitantes nós não tenhamos pelo menos 2 ou 3 boas opções para votar para presidente. Nós temos, mas a Rede Globo não deixa ele falar. A Rede Globo não põe ele no ar, porque a Rede Globo não quer ele candidato, não quer ele presidente da República. De novo, meu amigo falando, morando lá nos anos 60 e falando... A Rede Globo não... são os americanos e a Globo, né, Ivan? A Rede Globo não quer que ele seja presidente do Brasil. Prefere talvez o Bolsonaro ou o Huck, né? Você já imaginou o Huck, presidente do Brasil? Pois mas o Ciro Gomes já esteve nos governos do PT, não só em esteve nos governos do PT. Já esteve nos governos do PT e do PSDB. Pois é. O Ciro Gomes... não, você falou que você é de centro-direita, né? O Ciro Gomes é de centro-esquerda. Não é de centro-direita. Eu também não voto no Ciro Gomes. Também não voto. Se tivesse Ciro Gomes e Bolsonaro, eu voto no Ciro Gomes com certeza. Não. Aí você tem Lula e Ciro Gomes, é Ciro Gomes. Aí você tem Bolsonaro e Ciro Gomes, é Ciro Gomes, é óbvio. É óbvio, né? Mas tá na hora de você partir pro feriado, né, Ivan? Muito obrigado, viu? Até porque hoje é o nosso dia, né? 1º de novembro é o dia de Todos os Santos, é o dia do homem. Parabéns para vocês. Hoje é o dia do homem, o dia de Todos os Santos, 1º de novembro. Parabéns. Tá bom. Para você que é santo, parabéns, então. E hoje à noite tem Grêmio e Barcelona de Guayaquil. No próximo domingo dá tempo, né? Nós voltamos a falar na sexta-feira, tem uma rodada importante do Campeonato Brasileiro e também um jogo importante para a Inter, um clássico regional contra o 15 de Piracicaba, para definir quem é que vai para a final da Copa Paulista e, por consequência, quem é que vai lutar pela vaga no Brasileiro da Série D no ano que vem. Então, até sexta. Até sexta, Ivan. Bom feriado. Bom feriado para todos. Boa tarde, Educador.
Rapadura.